O título do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Corinthians com reforços e muitos veteranos. E o Fluminense também com veteranos e com Abel Braga de volta. Temas do nosso papo de hoje. Vamos nessa. O placar agregado de 6-1 nos dois jogos entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense elimina qualquer possibilidade de discussão sobre o merecimento do Galo na conquista de mais um título nacional, o segundo na temporada. O Atlético conquista, então, a famosa tríplice coroa. Ganhou o estadual, ganhou o brasileiro e também a Copa do Brasil, repetindo o feito do Cruzeiro, seu grande rival, alcançado em 2003. Mas, tudo bem, houve um gol mal anulado, houve um pênalti mal marcado, o gol mal anulado nesse segundo jogo, em Curitiba, gol do Pedro Rocha, do Atlético, na minha visão. E um pênalti também, acho que mal marcado no jogo de ida, que abriu o placar para o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Mas a diferença entre as equipes e a supremacia do Galo foi tão grande que, bem, mesmo lances polêmicos de arbitragem não justificam. O Atlético Paranaense é, obviamente, um time inferior, mas faltou à equipe treinada por Alberto Valentim um plano de jogo minimamente seguro para poder competir, para poder brigar, para poder desafiar o adversário mais poderoso. Não o fez, não conseguiu, não foi capaz. E o resultado disso foi um placar agregado de 6-1, que evidencia não só o bom momento do forte time do Atlético Mineiro, e também o quão limitado é o futebol praticado no país na média. Um ou outro se destaca. No geral, o que se vê são equipes pobres de ideias, com técnicos muito limitados e que ficam completamente sem ação, sem estratégia, não tem plano B quando sofrem 1-0. Mesmo quando sabem que o adversário é mais forte e é muito provável que esse oponente abra o placar, como o Galo fez em Belo Horizonte, repetiu a dose em Curitiba, ganhando de forma incontestável o título da Copa do Brasil de 2021. Com o Paulinho, o Corinthians chega à quinta contratação de peso. Bem, dos 5 jogadores, 4 com mais de 30 anos, além do próprio Renato Augusto, Juliano e William. Abaixo dessa idade, Roger Guedes. É um time com uma média de idade avançada. E tem uma questão aí que é muito curiosa. O Corinthians tem agora vários jogadores de meio campo, mas nenhum deles é um primeiro volante. Dá para jogar sem um primeiro volante? Dá para jogar sem um primeiro volante, mas o técnico, no caso o Silvinho, teria que fazer com que esses jogadores tenham uma participação sem a bola um pouco mais acentuada. Renato Augusto, Juliano, William, Paulinho. Paulinho não é um primeiro volante. Paulinho sempre se notabilizou, sempre se destacou por ser um segundo homem de meio campo que chega à frente, que faz gols, que chega na área, cabeceia bem. Ralf sempre foi aquele cara que faz a proteção. Mas é fundamental ter um Ralf? Não, não é fundamental. Embora exista lá o Gabriel, que tem características que lembram minimamente o histórico volante corintiano de tantas conquistas. Mas conseguirá Silvinho convencer jogadores já nessa faixa de idade a ter esse comportamento mais, digamos, dedicado, acentuado, uma marcação mais forte, vai. Um trabalho mais constante para recuperar a bola quando ele é do adversário? Bem, esse é um desafio tremendo. Impossível não é, mas será fundamental, mais do que necessário, para conseguir compor esse time com todos esses jogadores. Ou então, o Corinthians teria que ter um atacante, o Roger Guedes, e jogar com um volante, pode ser o Gabriel, pode ser algum outro, Renato Augusto, Paulinho, William e Juliano. Ou então, um desses medalhões fica no banco. Me parece que o Corinthians busca reforços muito menos olhando para suas necessidades de elenco e muito mais pelas oportunidades de trazer de volta ao Brasil bons e ótimos jogadores veteranos disponíveis no mercado. O Fluminense terá Abel Braga de novo no comando. A última lembrança do técnico é muito boa. Ele quase ganhou o título brasileiro de 2020, que terminou, o campeonato terminou só em 2021, portanto tem menos de um ano, né? Foi em fevereiro de 2021 que o Brasileirão do ano passado foi concluído. Com o Internacional, quase ganhou, perdeu na última rodada, né? O Flamengo foi campeão. E foi surpreendente aquela arrancada, 9 vitórias seguidas e tudo mais. Mas antes o Abel Braga fez um trabalho muito fraco no Vasco. Foi um fracasso total. O Vasco com o Abel Braga não andou. Qual Abel contratou o Fluminense? Bem, é mais uma contratação muito mais apoiada digamos, em lembranças positivas do passado, numa vã esperança de que tudo vai correr bem, do que com base em algo mais conclusivo, algo mais seguro, e também com contratações de veteranos, né? Agora o Felipe Melo, William Bigode nos planos e outros jogadores aí que estão sendo citados no noticiário tricolor. É difícil imaginar o que será o Fluminense com o Abel, justamente porque os seus 2 últimos trabalhos foram muito diferentes,
Se você voltar um pouco no tempo, teve do Cruzeiro também, que foi péssimo. Então, qual é o Abel? Qual é o padrão do Abel Braga, versão 2022? Qual será? Abel do Inter? Abel do Vasco? Abel do Cruzeiro? Abel do Flamengo antes, que acabou pedindo demissão e não conseguiu convencer? Na média, os últimos trabalhos não foram bons. O mais recente foi surpreendente. O time será, obviamente, o chamado time reativo. Forte marcação, muita ligação direta, eventualmente uma pressão no campo do adversário nos primeiros momentos do jogo. Deve jogar assim. As características do time serão favoráveis a esse comportamento? Com o Felipe Melo, com o Fred, com o William Bigode. Será? Bem, me parece que é exemplo do Corinthians. O Fluminense também monta o seu elenco sem ter muita preocupação em sintonizar essas contratações e o atual plantel com o perfil do técnico escolhido. No futebol brasileiro, é muita tentativa e erro. E raramente você tem uma combinação entre formação de elenco, perfil do técnico, tudo convergindo por uma proposta de jogo. Então, vai na base da sorte. Pode ser que funcione. Totalmente aleatório, como os últimos trabalhos de Abel Braga. Qual?